Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil acabou então encerrando o inquérito e indiciando Carlos Adalberto Moraes Jardim como principal suspeito da morte da menina Marciele. Segundo a Polícia Civil, Carlos Adalberto Moraes Jardim estuprou e assassinou a adolescente no último dia 17 de maio. No dia de ontem, nós recebemos o laudo pericial do caso Marciele, e eu vou explanar ao longo da minha narrativa o resultado desse laudo e quais são as novidades, por assim dizer, que presentes nesse laudo que até então não tinham sido divulgadas para a imprensa. Tá? Muito bem, no dia 17 de maio, então, nós tivemos o trágico acontecimento da morte da menina Marciele. O pai da menina nos procurou na delegacia em torno de 8 horas da noite, noticiando que a menina havia desaparecido desde a manhã do dia. Naquele mesmo instante, nós estávamos fazendo um flagrante e dissemos para o pai da menina, assim que terminarmos o flagrante, em torno de uma meia hora, nós já iremos procurá-la. Porque quero deixar ressaltado aqui que não existe aquela falácia de 24 horas para procurar uma pessoa desaparecida. Isso é coisa de cinema. Nós temos a obrigação, sim, de sair de imediato à procura de pessoas desaparecidas. Só que antes de sairmos a campo, meia hora depois, eu recebi a ligação da família da menina de que a haviam encontrado sem vida. A menina foi encontrada num mato próximo a um trajeto que ela utilizava para ir à escola, encontrada já sem vida, e no local a família já chamou e acionou a polícia. Nós comparecemos ao local imediatamente, a Brigada Militar estava lá, e já fizemos de praxe e de plano os levantamentos necessários da cena do crime. Constatei que a menina havia sido morta, com dezenas de facadas junto ao corpo, próximo ao coração, próximo ao pescoço. No pescoço da menina tinha um pano atado, uma certa folga, um tecido azul. Na mão da menina havia um fio de cabelo e as vestes estavam alinhadas. Essa foi a cena horrenda com a qual nós nos separamos. Imediatamente nós saímos a campo para investigar. A equipe de investigação aqui representada pelo policial Dilson imediatamente saiu investigar o crime naquela mesma noite. Nós não dormimos naquela noite investigando, já de início o crime. E também naquela mesma noite já encaminhei o corpo para exame do DML da necropsia. E no exame da necropsia eu solicitei diversas amostragens. Dentre elas eu solicitei que fosse coletado material abaixo da unha da menina, que fosse coletado material dos órgãos sexuais da menina, porque apesar de não haver vestígios, nem necessariamente a gente possa descartar essa hipótese. E solicitei todo tipo de perícia que fosse possível ser fazer naquele caso para que a gente descobrisse o verdadeiro autor. Imediatamente naquele final de semana passamos a investigar. Na cena do crime, durante o levantamento, a gente já estava recebendo informações vindas de fora de que a menina fora vista no final de semana anterior andando com alguns jovens da cidade. Passamos de imediato a identificar esses jovens com as quais ela andou no final de semana anterior, até para verificar e fazer a vida pregressa dela, identificar quem teria motivo e o porquê de cometer tão horrendo crime, quem seria o autor. Passamos a identificar os parentes, amigos, esses mesmos que saíram com ela no final de semana, colegas de aula, todos esses foram ouvidos no inquérito policial. O inquérito policial possui 40 depoimentos formais e informais mais de 100. Nós ouvimos centenas de pessoas ao longo desse mês e meio. Entre elas, como eu disse, parentes, amigos, familiares da vítima e jovens com o qual ela se relacionava. Nós, ao longo de uma semana, passamos então a fazer essas oitivas, até mesmo em virtude de boatos que surgiram na cidade, apontando autores, o que me deixou profundamente, vamos dizer assim, impressionado, porque a polícia estava começando o trabalho investigativo e a comunidade já apontava autores, ou seja, a comunidade estava investigando melhor que a polícia. Não que isso não se possa dar, mas temos que ter um cunho científico nas nossas investigações. Então eu passei a investigar nessa linha de investigação em termos de que confirmar ou não se esses jovens apontados eram os autores do crime ou tinham qualquer tipo de envolvimento com o crime. Ao longo de uma semana nós constatamos que não haveria a menor possibilidade desses jovens apontados pela comunidade terem participado desse crime. Nós tínhamos provas cabais, estão aqui dentro do inquérito policial, de que eles não participaram de forma alguma do crime. A paralelo a isso nós passamos a fazer o rastreamento do telefone celular da vítima, pois foi o único objeto subtraído da vítima quando da sua morte. A partir do rastreamento do celular da vítima, na semana seguinte, nós conseguimos localizar a pessoa que estava de posse desse telefone celular. Era uma moça que havia comprado de uma prima.
Essa prima, por sua vez, adquiriu o telefone celular do indivíduo de nome Carlos Adalberto Moraes Jardim. Isso com provas testemunhais inequívocas de que ele repassou o telefone celular para ela, presenciado por várias pessoas. Essa mesma moça nos conduziu até a casa do Carlos Adalberto, porque ela o conhecia do mesmo bairro. Chegamos na casa, não tinha ninguém em casa. Minutos depois encontramos a esposa do Carlos Adalberto, a qual convidamos a esperar por ele na residência, até que ele retornasse para nos dar uma explicação de como adquiriu aquele telefone celular. E durante a espera, ela franqueou nossa entrada na residência, e perguntando a ela se na residência dela havia alguma faca da qual o seu marido utilizava para defesa pessoal ou algo do gênero, ela me trouxe do quarto do casal uma faca de 12 centímetros de lâmina, com cabo preto, com resquícios de algo que para mim pareceu ser sangue. Eu imediatamente apreendi aquela faca, convidei ela para ir à delegacia de polícia prestar depoimento e deixei uma intimação para que o marido dela também comparecesse à delegacia de polícia. Durante o depoimento dela, Carlos Adalberto Moraes Jardim compareceu à delegacia de polícia e após ela ser ouvida, ele foi ouvido. Perguntado sobre a origem do telefone celular, ele disse desconhecer o telefone celular. O que nós demonstramos para ele que não poderia ser a tese possível, porque estava demonstrado que ele teve acesso ao telefone celular. Num segundo momento, então, ele resolveu dar outro depoimento. Ressalto a vocês que todos esses depoimentos foi na presença de um advogado, de um defensor dativo, tá? Sempre na presença de um defensor. Ele jamais esteve sozinho na delegacia, desassistido por defensor. Até porque no momento em que ele negou que conhecia o celular, isso ainda informalmente, eu providenciei um defensor para ele porque já suspeitei de que ele tivesse participação no crime. Num segundo momento, ele declarou que havia comprado o telefone celular de um usuário de drogas. Um usuário de drogas que ele conhecera alguns dias antes, durante um jogo de futebol. Contraditado com essa versão, para que nos apontasse quem seriam os jogadores de futebol, quando foi o jogo, o dia, o horário, como se realizou, quem seria esse indivíduo, para quem ele teria ofertado o telefone celular, como ele teria comprado, ele não soube dar explicações. Novamente, vendo que essa versão não apresentava subterfúgios, ele então solicitou dar um terceiro depoimento naquele dia. No terceiro depoimento, ele alegou que havia saído de casa naquela manhã e que encontrou um usuário de drogas, conhecido dele, e esse usuário de drogas convidou ele a consumir drogas, e durante o consumo dessas drogas teria confessado a ele ter matado a menina, confessou a ele os detalhes que cometeram o crime e, de bom grado, ainda deu-lhe o telefone celular da menina como prova de amizade entre eles. Uma história meio fabulosa, para não dizer o mínimo. Motivo pelo qual, naquela mesma hora, eu solicitei ao judiciário a prisão temporária do Carlos Adalberto Moraes Jardim, para a gente investigar essa versão dada por ele. Nos dias seguintes, identificamos o rapaz que ele teria referido, logramos êxito em trazê-lo à delegacia de polícia. Ele é um usuário de drogas, estava sob tratamento de dependência química no hospital, internado no Hospital dos Passos. E também foi decretada a prisão temporária dele por 10 dias, para que esclarecesse o crime. Ouvido esse indivíduo e seus familiares, constatamos que ele não tinha menor envolvimento com o crime. Ou seja, Carlos Adalberto Moraes Jardim havia inventado mais uma mentira para a polícia. E esse indivíduo, usuário de drogas, certamente por ser um usuário de drogas com alguma passagem na polícia por pequenos delitos, foi apontado como sendo o autor do crime. Imediatamente nós passamos, então, a investigar a vida pregressa do Carlos Adalberto Moraes Jardim, porque era o nosso suspeito principal. Identificamos que o Carlos Adalberto Moraes Jardim possuía extensa ficha criminal, com envolvimentos em diversos delitos. Eu posso citar para vocês que desde os 13 anos de idade, e segundo a nossa constatação, ele possui passagem policial. Aos 13 anos ele já ameaçava colegas com facas na escola. Nessa mesma idade, ele já causava lesões em amiguinhos ou coleguinhas com uso de faca. Se metia em briga na cidade e cometia pequenos delitos, furtos e alguns roubos com faca. Aos 15 anos, ele foi apreendido em flagrante delito por ato violento análogo ao atual estupro de vulnerável. Ou seja, ele foi pego em flagrante estuprando uma menina de 11 anos. A partir daí, a vida dele no mundo do crime descambou. E ele foi internado, inclusive, na fase por 3 anos.